A igreja com a paz do Senhor. Levante sua mão para cá, queridos. Vamos olhar para o servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te louvar, Deus, porque tu és um Deus santo, um Deus poderoso. Já sentimos, Deus, que tu está aqui neste lugar. Aleluia, Pai. Aqui está teu filho, Pai, teu servo, que vai trazer a tua santa, infalível e bendita palavra, Deus. Vai tomar ele nas tuas mãos, Jesus. Permita, Deus, que a sua palavra venha ao encontro das nossas vidas, de cada um que aqui se encontra neste lugar, Deus. Usa teu filho nas tuas mãos e glorifica teu nome nesta noite. É a minha oração, a minha gratidão, para a glória e para a honra do teu nome santo, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Vamos ler dois textos. Primeiramente, primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 18 e 19. Aleluia. E nos diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vamos ler, meus irmãos, a carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 24 apenas. Hebreus capítulo 12, verso de número 24. Aleluia. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Amém. Podeis sentar, irmãos. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na sua casa para prestar culto ao Senhor, adorar o seu nome e também ouvir a sua palavra. Quero agradecer também a vida do nosso pastor Leandro, pastor presidente, por essa oportunidade que nos concede de estar aqui trazendo mais uma vez uma palavra de Deus para a igreja. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, e versículo 12 do seu livro, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, e penetra entre a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos de cada coração. Com isso eu quero lhe dizer nesta noite, fique atento, escute a palavra de Deus, porque eu creio que Deus tem uma mensagem para o teu coração nesta noite. Aleluia. Deus tem uma palavra para a tua vida espiritual. Quem sabe é a primeira vez que você entra num templo evangélico. Talvez é a primeira vez que você escute uma palavra pregada. Deus nesta noite tem uma mensagem para a tua vida. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo pode encontrar contigo e você sair deste culto salvo, curado, perdoado, liberto, transformado pelo poder da palavra de Deus.
Louvado o nome do Senhor. Eu desejo falar nesta noite, meus irmãos, sobre o sangue de Jesus. O poder que tem esse sangue. Nós já ouvimos, os crentes, os irmãos aqui da igreja, já ouviram, quem sabe, tantas mensagens que falam sobre o sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus continua o mesmo, com o mesmo poder, com a mesma eficácia de perdoar pecados, de apresentar o homem pecador reconciliado com Deus. É a única maneira de nos achegarmos diante da presença do Pai, é através do sacrifício vivo, perfeito, pelo sangue que foi derramado lá no Calvário. Glória ao nome do Senhor. O sangue de Cristo, meus irmãos, é o tema central das Escrituras. Aleluia! Se aquele sangue não fosse derramado lá no Calvário, não existia igreja, não tinha pastor, não tinha ministério, não existia a Assembleia de Deus e nem as demais denominações. É por causa daquele sangue que nós estamos aqui, louvando a Deus, glorificando o seu nome. É por causa deste sangue que existe dentro do coração, pastor, de cada crente, uma viva esperança. Glória a Deus. Louvamos a Deus pelo sangue de Jesus. Há um fio de escarlate, meus irmãos, que permeia toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse. Este fio representa o sangue de Jesus. Glória ao Senhor. O sangue inocente que foi derramado na cruz. Ele fala da história da redenção dos homens. Aleluia. Quando nós começamos a meditar na Bíblia, quando nós começamos a pensar nestas coisas gloriosas, parece que a nossa alma se despega dessa terra e sobe para o céu. O Antigo Testamento, meus irmãos, para os leitores bíblicos sabem, aleluia, que era uma pré-figuração do sangue. Aleluia. O primeiro casal que nós temos conhecimento pela Bíblia, Adão e Eva, eles pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que eles eram inocentes antes do pecado. Mas depois que eles pecaram, eles se deram por conta que estavam nus. Se cobriram com folhas de árvores. E a Bíblia diz no capítulo 3, no livro de Gênesis, no verso 21, que Deus preparou para eles uma pele de animais, para que eles pudessem se cobrir. E nós entendemos que ali houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue, para que o homem e a mulher pudessem ficar agora cobertos. Glória ao Senhor. E quando nós vamos lendo a Bíblia e passando o Antigo Testamento, nós vamos ver que quando Deus tira a nação de Israel do Egito, lá no capítulo 12 de Êxodo, fala sobre a primeira Páscoa dos hebreus. E lá Deus dá uma ordem para Moisés: diga para os filhos de Israel, aleluia, que contar a partir de hoje 14 dias, aleluia, à tarde vocês matem um cordeiro. E se a família for pobre, vocês unam 2 famílias e vocês matem o cordeiro à tarde. E vocês retirem o sangue daquele cordeiro, e vocês, aquele sangue, vocês passem nas vergas e nos umbrais das portas das tendas dos hebreus. Porque esta noite o anjo da morte vai passar na terra do Egito, e toda casa que não tiver a marca do sangue, aleluia, o primogênito vai morrer. E a Bíblia diz que os hebreus, obedecendo a palavra de Deus e de Moisés, aleluia, nenhum dos primogênitos dos hebreus foram mortos. Glória ao Senhor. No período da lei, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, seu servo, como deveria ser o culto levítico, o culto de Israel.
Glória a Deus. E a Bíblia diz que os sacerdotes sacrificavam animais no altar. O sangue era derramado para que o pecado fosse coberto. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, entrava no lugar santíssimo, ou santo dos santos, apenas uma vez no ano. Aleluia! No 10º mês, no 7º dia, ele entrava no lugar santíssimo com sangue. E a Bíblia diz que a ordem era para ele aspergir sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, que representava a glória, a presença de Deus no lugar santíssimo. Glória a Deus. Este sangue, esse sacrifício, esse culto de Israel estava apontando, pastor João, para o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício perfeito que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que antes de Jesus vir pregar o Evangelho, apareceu João Batista, o precursor, nas margens do Jordão, pregando o arrependimento, o batismo. Mas a Bíblia diz que um determinado dia, João viu Jesus. E Jesus vinha para ser batizado por ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo mostrou para João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória ao nome do Senhor nesta noite. Este sangue no Antigo Testamento era uma prefiguração da obra que Jesus estava para realizar. Glória ao nome do Senhor. Ele veio ao mundo com um propósito estabelecido. Eu quero dizer a você nesta noite, que está aqui visitando o culto, que veio ouvir uma palavra: Jesus tem um propósito estabelecido com a tua vida e com a tua família. Quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, Ele estava olhando para a tua vida. Jesus sabe o teu nome, Jesus sabe onde você mora, Jesus te conhece desde quando você estava no ventre da tua mãe. Não é por acaso que você está aqui. Deus tem um propósito contigo. Quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eu não entendia nada de culto, eu não entendia nada de palavra, mas quando eu cheguei aqui, alguém disse para mim: Deus tem um propósito com a tua vida. Aleluia. Às vezes no primeiro momento nós não entendemos, mas o Espírito Santo vai fazer você entender. Deus te ama. Jesus morreu lá na cruz, derramou o sangue inocente para te salvar. Glória ao nome do Senhor. Isso é tão lindo, meus irmãos. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, é tão lindo. A Bíblia diz que este plano da salvação, ele foi preparado, planejado, antes da fundação do mundo. Antes de Deus formar Adão no jardim do Éden, antes de todas as coisas forem criadas por Deus, já havia um plano de redenção para a humanidade. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É claro que nós sabemos, conhecemos a história bíblica. Paulo fala aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Jesus foi enviado à terra, aleluia, na época do Império Romano. Mas o plano da salvação foi desde a fundação do mundo. Deus já tinha um plano com a minha vida, com a tua vida. O plano de Deus é perfeito, não tem falha, não tem erro. A Bíblia diz nessa carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 22, que todas as coisas, ou quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. Mas depois ele diz: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Na antiga lei, o sumo sacerdote e os sacerdotes da classe mais baixa, eles sacrificavam animais todos os dias. Havia turnos de sacerdotes para sacrificarem no altar de holocausto. Aleluia. Mas aquilo apontava para o sacrifício de Cristo.
Aleluia, embora fosse um culto bonito, parecia perfeito, mas não era. O sacrifício perfeito, pleno, suficiente, pelos pecados de toda a humanidade, foi Jesus, aleluia, que realizou na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer à igreja nesta noite, meus irmãos, meus amigos que nos ouvem, aleluia, o perdão, a paz, a reconciliação, a esperança, aleluia, que nós podemos ter, não é nos nossos bens, não é na nossa posição, não é na nossa família, não importa se nós temos uma ou mais faculdades, a nossa esperança está em saber que Jesus morreu e pagou no nosso lugar os nossos pecados, foi uma morte substitutiva. Ele se ofereceu em meu lugar. Ele quis, Ele aceitou se entregar por nós. Aleluia. Pare para pensar um pouquinho, se você é crente ou se você não é. Será que nós, pecadores, falhos, éramos merecedores de tão grande amor? O evangelista João, no capítulo 3, 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, de uma maneira tão extensa, tão profunda, que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nesta noite quer salvar a tua alma. Deus nesta noite quer perdoar teus pecados. Deus nesta noite quer te reconciliar com o Pai outra vez. Aleluia. E sabe, meus irmãos, enquanto estudava essa palavra, o Espírito Santo falava comigo. Existem coisas na nossa vida, pastor, obreiros, irmãos, que para nós resolver, nós temos que mexer na raiz do problema. Quando você vai lá no médico, você está com um problema de saúde, o médico ele vai procurar fazer um exame, alguma coisa, para descobrir o que você tem. E depois que ele descobre o que você tem, ele vai tratar diretamente o problema. Dificilmente você ir no médico e ele passar para você um medicamento para dor. Se ele for um bom médico, um bom profissional, ele vai procurar descobrir o que você tem. Eu quero dizer para você nesta noite que o maior problema da humanidade e das pessoas sem Deus é o pecado. Talvez você esteja aqui nesta noite, você tenha paciência para me ouvir. É o Espírito Santo que está colocando as palavras na minha boca. Talvez você chegou aqui com um problema e você pensa: na minha vida as coisas não dão certo, nem na minha vida espiritual, nem na minha vida material. As coisas parecem que nunca se ajeitam, sempre uma situação ou outra, e parece que eu não estou bem. Eu vou dizer para você o motivo de você não estar bem. É o pecado. O pecado é o mal que está no mundo e alcança todas as áreas da sociedade. É lá na miséria da pobreza humana, é lá nos lugares mais elevados está a corrupção e o pecado, destruindo e matando as pessoas. Mas existe uma solução para isso. Uma única solução. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Glória a Deus. Tem uma solução, tem uma saída. Deus tem uma bênção para ti nesta noite. Este sangue é poderoso.
Eu estudando a Bíblia, Pedro diz, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, que não fomos comprados com ouro e com prata. Ouro e prata é um valor. Naqueles tempos bíblicos, se negociava, se comprava, se vendia. Nos tempos de hoje, continua sendo. Ouro e prata tem valor. Aleluia. Mas Pedro diz, não foi com ouro nem com prata, nem coisas corruptíveis desta vida. Ele faz tipo uma comparação, eu entendo assim. Fostes comprados com sangue. Depois do versículo 19 ele diz, o precioso sangue. Um sangue precioso. O único sangue humano, inocente, que foi vertido na terra. No capítulo 4 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 16, o escritor diz, no versículo 14 ele diz, aleluia, temos Jesus, o sumo sacerdote, que intercede por nós, viveu como nós, porém sem pecado. Viveu como nós. Jesus foi um homem como nós. Foi tentado como nós. Teve sono, teve fome. Sentiu-se triste, alegre. Mas não pecou. Nem por pensamento, nem por palavras e nem por obras. E hoje ele está à direita do Pai. E vive para interceder por nós. Esse sangue tem valor. Pedro usa valores, ouro, prata. O apóstolo diz que fomos comprados com a moeda mais valiosa que existe. E a Bíblia registra no Salmo 49, se você quiser ler na sua Bíblia, leia. A partir do versículo 6, o salmista diz, pode um homem por mais dinheiro, que tenha muitas fazendas, vende tudo, mas não consegue pagar a alma do seu amigo. Porque os seus recursos se esgotariam antes. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus nesta noite. Esta noite é noite para você glorificar a Deus. Eu entendo essa palavra. Quem sabe estou pregando para algum crente que está triste, que está lutando, que está desanimado. Eu quero te dizer nesta noite, você é um vitorioso. Você é um vitorioso, você é abençoado, porque o que você tem não se compra com prata e nem com ouro. Você foi alcançado pela bondade de Deus, você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Você é um cidadão do céu, você está caminhando nesta terra, mas em breve você não estará mais aqui. Fruto da obra de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, Paulo o apóstolo disse que fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6 e verso 20. Fomos comprados por bom preço. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, meus irmãos, não somos salvos por causa da nossa religiosidade. Nós não somos salvos por causa dos nossos méritos. Aleluia. Nós não somos salvos por causa da nossa idoneidade, pelo nosso caráter, embora essas coisas tenham valor. Aleluia, porque conheço pessoas que estão vivendo no mundo e que são pessoas de caráter, que são pessoas idôneas, mas não têm o principal, a salvação que nós temos, o perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor desta noite. Aleluia. Nós não somos salvos porque nós somos membros dessa igreja.
Não, meus irmãos, embora essa igreja seja uma igreja abençoada, mas quem morreu lá no Calvário por nós foi Jesus. Eu já contei aqui mais de uma vez, eu andava nas ruas dessa cidade, sem Deus, sem esperança, e um dia Jesus falou comigo. E sabe quem me trouxe para cá? Foi Jesus. Foi Jesus que me trouxe para cá. Foi Ele que encontrou comigo primeiro. Eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. Há um gozo, uma alegria no meu coração, irmão Pedro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia! Nós não somos salvos por causa dos nossos méritos. Fomos comprados por Deus. Aleluia! E aqui ninguém vale mais ou menos. Às vezes a pessoa tem uma bênção material, está numa posição melhor, acha que vale mais. Para Deus, todos valem o mesmo preço. Todos valem o mesmo preço. Aleluia! Louvado o nome de Jesus nesta noite. Não basta apenas nós conhecer a história. Não basta apenas nós conhecer as páginas sagradas, a história de Jesus. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos aplicar essa palavra em nossa vida. Isso é pessoal. Isso é sério. Como falou nosso pastor aqui antes, é uma decisão que nós precisamos tomar. Essa decisão se toma enquanto nós estamos aqui. Não é depois que nós partirmos aqui. Depois que nós partirmos não existe mais decisão. Aleluia. Eu me lembrei de um texto que está lá no livro do profeta Joel, que Joel diz no capítulo 3 e no verso 14, existem multidões e multidões no vale da decisão, e o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Tem muitas pessoas que vieram à igreja, frequentaram um culto, ouviram palavras, mas não se decidiram. O que para Deus importa é a tua decisão. Aleluia. Eu me lembro que Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum, e ali estavam os cobradores de impostos, 220, 110 de cada lado, e a Bíblia diz que Jesus viu a Mateus, a Levi, e disse para ele: segue-me. E Mateus se levantou e seguiu. Mas Mateus poderia negar. Mateus poderia dizer: não, eu não quero ir. Quero dizer para você nesta noite, Jesus está te chamando. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Jesus quer que você seja um cidadão do céu. Jesus quer te comprar, não com ouro e com prata, mas com o seu sangue, que foi vertido na cruz. O sangue de Jesus tem valor, o sangue de Jesus também tem virtude. 1 João capítulo 1 e verso 7, vamos ler. 1 João capítulo 1 e verso 7, é um texto bem conhecido das Escrituras. Olha o que o apóstolo João diz: porém, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para recebermos perdão dos pecados, nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos aceitar Jesus como Salvador. É o que está escrito aqui. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo ser humano que não está debaixo desse sangue é escravo. É escravo. Pode ser uma pessoa de bem,
Pode ser uma pessoa de família. Pode ser uma pessoa que cuide bem da sua casa, da sua família. Como falei antes, pode ser uma pessoa de caráter. Mas se esse sangue não estiver sobre a sua vida, ele é um escravo. Porque Satanás sabe escravizar as pessoas. E Satanás escraviza as pessoas de muitas maneiras diferentes. Satanás escraviza as pessoas nos vícios. Satanás escraviza as pessoas no medo, na solidão, na desesperança, no adultério. Tantas outras coisas. E as pessoas estão ali, escravizadas. Aí está ouvindo a palavra e o Satanás está dizendo, ó, não vai nessa conversa, isso não é para ti. Ele fala bem assim. E tem muitas pessoas que não vêm na Assembleia de Deus, porque pensam, ah lá, eu não posso fazer isso, ou aquilo, ou aquele outro. É mentira do diabo também. Porque aqui ninguém é proibido a nada. Nós somos libertos, nós somos livres para servir a Jesus. Pergunta aos obreiros, pastor, se alguém nos proíbe de alguma coisa. Ninguém nos proíbe, nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus. É ela que nos ensina, é ela que nos mostra o caminho, como nós devemos viver aqui. Mas o diabo mente. Ó, não vai para lá. Eles vão te escravizar, eles vão fazer uma lavagem cerebral na tua mente. É mentira do inimigo. Você está entendendo a palavra? Aqui nós somos livres. Somos pessoas normais, não tem nenhum louco aqui. Mas eles nos chamam de louco, porque nós damos glória a Deus, porque nós cantamos, porque levantamos as mãos, muitas vezes a alegria toma nossa alma, nós falamos em línguas, nós choramos, mas não tem nada demais. Aleluia. Glória a Deus. É tão bom servir este Deus. Mas tudo isso porque um dia este sangue foi derramado em nossas vidas. As pessoas são escravas do pecado. No coração do homem que não teve essa experiência, essa purificação, o que reina lá dentro do homem é o pecado. Tem pessoas muito certinhas, mas são mentirosas. Quando é alguma coisa que não é dela, podendo pegar, ela pega. É o pecado. É a corrupção. Porque eu entendo pela Bíblia que não tem pecadão e nem pecadinho. Mas é lá dentro. E Tiago, o apóstolo, ele diz que as preparações são lá no coração. Que o pecado, ele vai trabalhando no coração, na mente da pessoa. É uma concupiscência, é uma vontade, é um desejo. Como a gestação, depois da luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Jesus nesta noite está falando diretamente contigo. Jesus nesta noite está mexendo lá na raiz do problema. Jesus nesta noite quer te curar, quer libertar a tua vida, quer fazer você uma nova criatura em Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque Ele nos ama. E porque Ele quer nos levar para o céu. O pastor falou aqui, eu vou falar. Existem dois caminhos. Céu e inferno. Está na Bíblia. Sabe quem mais falou sobre o inferno na Bíblia? Jesus. Tem pessoas por aí que dizem que Jesus fica passando pano, né? Como diz o gaúcho da fronteira, Jesus nunca tapou o sol com a peneira. Jesus foi um dos que mais falou sobre o inferno. Mas Jesus falou muito sobre o céu também.
Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem morada para todos os homens desta terra que se arrependerem dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Dê glória a Deus nesta noite, porque Deus quer fazer uma obra neste culto. Deus quer libertar vidas. Deus nesta noite quer curar a enfermidade espiritual, a maior doença que tem atingido os homens, as pessoas nos dias de hoje. É a doença da alma, é a depressão, é a ansiedade, aleluia, é a síndrome do pânico, porque as pessoas não têm paz, porque as pessoas não têm uma base, não têm quem confiar, e quando vem um problema, se desesperam. Nesta noite, estou te oferecendo Jesus, estou te oferecendo aquele que pode te trazer a paz. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, aleluia. O falso evangelho não liberta, o falso evangelho não liberta. Nós estamos pregando aqui nesta noite uma palavra que liberta. Eu poderia muito bem nesta noite trazer uma outra mensagem e dizer para você: olha, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai abrir uma porta de emprego, Jesus vai te dar as chaves de um apartamento novo. Eu poderia falar tudo isso nesta noite, mas eu estou nesta noite comprometido com Deus e com a sua palavra, porque assim como eu quero ir para o céu, eu desejo que também você vá. Esta vida na terra é uma vida que passa depressa, é uma vida passageira, e quando nós formos, não vamos levar nada daqui. Eu quero te dizer nesta noite, o que tem de mais valor na tua vida é a tua alma. Foi isso que Jesus veio salvar a alma do ser humano. Aleluia. Dê glória a Deus. Me ajude aí, irmão. Há uma batalha espiritual, me ajude aí. Dê glória a Deus. Você que é liberto, você que teve um encontro com Jesus, você que realmente entende o que eu estou pregando nesta noite, glorifique a Deus. O falso evangelho não liberta, e o falso evangelho está por aí, enganando as pessoas. Aleluia. As religiões humanistas que pregam que o homem pode resolver seus problemas. Mentira. Mentira. Eu tentei resolver meus problemas, não consegui. Que bacarabaxarabagai. Resolver, não consegui. Me esforcei. A minha esposa está ali, ela sabe, me esforcei, mas não consegui. Mas o dia que Jesus entrou na minha vida, as coisas mudaram. Deus quer mudar a tua vida. Você olha para a tua vida e pensa: está tudo bem, mas sem Jesus, eu te digo nesta noite, não está. Provérbios no capítulo 11, ele diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Você quer ser um homem abençoado? Quer ser uma mulher abençoada? Quer ter uma família vitoriosa? Você quer ir para o céu? Entregue a tua vida para Jesus. Entregue para Jesus. Amanhã, e às vezes a gente faz planos, né? Eu faço planos agora quando eu me aposentar, e etc, etc, etc. E esses planos, muitas vezes, eles são interrompidos. Nós não conhecemos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã conosco. Mas nós que somos crentes temos uma certeza:
Se eu tombar hoje mesmo estarei com o Senhor. Essa é a minha esperança, não são méritos meus. Não são méritos meus. Não era nem para mim estar aqui pregando. Deus sabe de tudo. Você entende que o mais importante é a tua alma, é a tua vida? A virtude que há neste sangue. É importante falar isso, irmãos. E porque eu digo e friso isso, a pessoa que não tem Jesus, ela corre um perigo. O crente sofre situações adversas, o crente fica doente, o crente perde um familiar, o crente é desempregado, o crente passa por situações, mas quando Deus olha lá do céu, Ele vê a marca do sangue. Ele vê que tem sangue. E Jesus está à direita do Pai e diz: por Ele eu entreguei a minha vida. Ele é meu, Ele pertence para mim, foi comprado por bom preço lá na cruz. Eu sempre digo, irmãos, a única diferença entre o salvo e o não salvo, a única diferença é que nós não andamos sozinhos. E às vezes parece, né, irmão Edson, na nossa jornada, que nós estamos sozinhos. Só parece. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu já vou encerrar aqui, irmãos, mas quero ainda falar um outro assunto importante nesta noite. Aleluia! A Bíblia nos diz que este sangue tem voz. Este sangue tem valor. Este sangue, aleluia, é um sangue que também tem virtude. E é um sangue que tem voz. Aqui nós lemos aos Hebreus 12, 24, e é o sangue de Jesus, ou o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 4, o primeiro homicídio que houve na terra, Caim matou Abel, matou seu irmão. E a Bíblia diz que Deus falou, chamou a atenção de Caim, perguntou: onde está o teu irmão? E Caim respondeu para Deus, e Deus disse para ele: olha, o sangue de Abel, teu irmão, está clamando aqui. E clamava por vingança, clamava por justiça. É um inocente que foi morto. A morte de Abel apontava para o sacrifício de Cristo. Aleluia! Mas a voz do sangue de Jesus fala melhor, fala diferente. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele fala não de justiça e nem de vingança. O sangue de Jesus fala de amor. Fala de amor. Imagina se o sangue de Jesus clamasse diante de Deus por justiça. Nós não estávamos aqui. Nenhum de nós para contar a história, nenhum. Porque Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: Deus não viu nenhum justo sequer, nenhum. O salmista no Salmo de número 113, depois você leia na sua casa, sabe o que ele disse? Deus olhou do céu para a terra e nos viu no lixo, no monturo. Essa visão espiritual que Deus tinha de nós. Ah, mas eu sou um professor, eu sou um médico, um dentista, etc. Não interessa. Se não estiver, Deus está te olhando. Deus está te vendo. Mas sabe o que Deus fez com nós, os crentes? Ele nos tirou de lá. E nos fez assentar com os príncipes do seu povo.
Pense nesta noite, você que é crente, aonde você andava, o que você fazia, aonde você estava nessa hora. Qual era a tua esperança? Nós não tinha nada, irmãos. Nós não tinha nem conhecimento para onde nós estávamos indo. Aleluia, esse sangue fala de amor. Aleluia, está lá em João capítulo 15, versículo 13. Quem é que tem amor maior do que este? Que deu a sua vida por seus amigos? Ninguém tem amor maior do que esse. Este sangue fala de redenção. Quer dizer remir, adquirir de novo. Está lá em Colossenses capítulo 1 e verso 14. Estou apressando aqui. Capítulo 1, verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Este sangue fala de perdão, este sangue fala de paz. Colossenses capítulo 1, verso 20. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz. Se hoje nós temos paz, é porque Jesus deu o seu sangue, a sua vida por nós. Este sangue, meus irmãos, ele fala do céu. Coisa maravilhosa. Aleluia. O céu vai se abrir um dia para nós, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Aleluia. Quem abriu a porta do céu para nós foi Jesus. Ela estava fechada. Não havia acesso para Deus. Quando Jesus deu o brado na cruz, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo. Aquele véu era que fazia a separação entre o santo do lugar santíssimo. Dizendo para nós, agora o acesso está liberado. Agora vocês podem chegar na presença do Pai por meio deste sangue. Eu queria convidar a igreja para se colocar em pé. Eu quero entregar estas palavras nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar o conjunto, as meninas vão passar aqui, vão louvar ao Senhor. E eu quero te fazer um convite, você que ouviu esta palavra nesta noite, você que ainda não é crente, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te falar nesta noite, aleluia, é a mais importante de todas as decisões que um ser humano pode tomar nessa caminhada na terra. A gente sabe que existem decisões importantes na vida, como o dia do casamento, a escolha, é uma decisão, um trabalho, um concurso, muitas coisas importantes que nós temos que decidir muitas vezes, mas essa que estou falando aqui nesta noite, ela diz respeito, meus irmãos, a esta vida e a vida vindoura. Você está entendendo a palavra? É contigo que Deus está falando. Deus quer te salvar, Deus quer perdoar teus pecados, Deus quer mudar a tua vida. Não adianta só você vir na igreja aos domingos, ouvir a palavra, escutar os hinos e ir embora. Vai chegar um dia que esta porta vai estar fechada. Vai chegar um dia que os pregadores não estarão mais aqui. A oportunidade que você tem é agora. A oportunidade que você tem é hoje. Eu te convido, dê um passo de fé. Se você está com a sua família aí, vem aqui na frente. Não tenha vergonha. Nesta noite, quem sabe você está afastado do caminho do Senhor. Jesus te chama para a reconciliação. É pelo sangue de Jesus que você é reconciliado com o Pai. Jesus, este é o teu sangue. A porta está aberta. A oportunidade é para você. Você não vai se arrepender jamais. E fala do amor do Pai que prepara para nós. Você jamais vai se arrepender de tomar uma decisão de aceitar Jesus onde posso como me Salvador. achegar.